Isso. Então, meninas, boa noite, né? A Ana Luísa já me apresentou muito bem, mas eu só queria reforçar, né? Meu nome é Carla Vignoli, eu sou educadora há 38 anos, sempre trabalhando com ensino básico, né? Atualmente eu sou diretora de uma rede de três escolinhas de educação infantil, diretora pedagógica. E também tá nessa luta aí que vocês estão também, de final de ano, de cansaço, né? Estamos todos assim. Então, o que eu preparei para hoje, gente, na verdade, é um bate-papo mesmo, né? Para a gente poder respirar, de respirar um pouco mesmo, nesse momento tão desafiador da vida da gente, né? E esse tema, gente, ele é um tema muito desafiador. Falei com a Sandra, o que que você foi me arrumar? Porque realmente exigiu muito de mim, assim, mas foi ótimo, porque me fez parar para pensar, né? Para respirar também. Então vamos lá, mulheres inteiras, aprofundando o ser feminino hoje. É, Na minha apresentação aí vocês vão ver, Instituto Ela, volta só um pouquinho. Já vou logo avisando, Instituto Ela, Educadoras do Brasil, Mulher em Construção. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Então, gente, eu queria começar conversando um pouco com você sobre a dualidade da mulher, né? Eu acho que nossos encontros ao longo do ano levantaram muitas vezes essa questão, né? A questão dos desafios que nós temos contemporâneos, né? Dessa questão das conquistas versus as cobranças, né? Alcançar meta, a gente alcança a meta, mas enfrenta a expectativa social, a liberdade versus a sobrecarga, liberdade de escolha muitas vezes vem com pressão, né? O amor versus a exaustão, né? O amor é belo, mas pode ser desgastante, que também exige da gente, né? Amor tem que ser cultivado, você tem que se dedicar a ele também, né? Saiu aqui para mim, Sandra. Eu tô tentando achar de novo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tá. Sandra, qualquer coisa eu ponho aqui para compartilhar, que eu tô com Foi? point. Foi ou não? Foi só a tela do Zoom. Eu não sei o que houve aqui, gente. Carla, ou Tainá. Quer Eu que eu fiz compartilhe? tão bonitinho. Peraí. Peraí. Voltou? Voltou, Carla? Voltou, Voltou. voltou, voltou. Ótimo. É nessa tela, né, Carlinha? É nessa tela. Tá. Então, gente, e o autocuidado versus o sacrifício, né? Priorizar o eu, né? Normalmente a gente negligencia essa questão de nos priorizar, né? Mas isso tudo a gente já conversou, a gente vem falando muito sobre isso e temos que continuar falando, porque é a realidade de todas nós. Pode passar, por favor. O que está acontecendo, só para vocês saberem, pronto, já foi. Então, eu queria conversar um pouco com você sobre essa questão do equilíbrio emocional, né? É a metáfora dos pratos. Seguramos tantos pratos ao mesmo tempo, né, gente? São muitos pratos que a gente equilibra ao mesmo tempo. E no final do dia, aonde está o nosso prato, né? É uma reflexão que a gente precisa fazer. E aí eu trouxe só um dado estatístico, que é 70% das mulheres que se sentem sobrecarregadas, tá vendo, Ana Luísa? Não é só você. Sentem pressão em múltiplos papéis, e 30% são mulheres que praticam o autocuidado. Apenas 30% se dedicam a si mesmas. Então, assim, ainda é um percentual muito baixo, né? Se você for pensar de mulheres que conseguem praticar esse autocuidado, que é tão importante para a nossa saúde física e mental. Pode passar. E aí eu queria fazer um convite a vocês, né, para a gente respirar realmente, né?
a gente deixar um pouco de lado todas as preocupações, o cansaço, todas as coisas que a gente tem que fazer depois dessa conversa, amanhã de manhã, deixar um pouco de lado, né? E realmente manter o foco aqui para essa conversa, né? Você está aqui, quer dizer, você está sendo vista, né? Nós tivemos. Então, é muito importante que esse momento de parada mesmo e de autoconsciência, né? Pode passar. E desmistificando a perfeição feminina, né, gente? Porque essa questão de que a mulher tem que ser perfeita, né? A gente pode pensar assim, isso é uma coisa do passado, isso é uma coisa que hoje em dia não tem mais. Tem sim, gente, tem sim. E o pior não é nem a cobrança externa, o pior é a autocobrança. A gente se cobrar ser perfeita, a gente se cobrar segurar todos os pratos, né? E aí, quando a gente não dá conta disso, vem a sensação de derrota, né? E para a gente pensar essa questão da inteireza, a gente precisa também ver essa questão, né? A verdadeira beleza está na autenticidade e na aceitação pessoal. Aceitar os seus limites, aceitar até onde você consegue ir, né? Se perdoar se você não conseguiu terminar o dia equilibrando todos os pratos, né? Pode passar. E se dar a permissão para sentir. Né? Sentir, falhar e recomeçar é essencial. Então, a questão da aceitação emocional, né? Se permitir sentir suas emoções. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de rir, ria. Né? A gente vive tão, assim, se segurando tanto, né? E evitando nos nossos, muitas vezes profissionalmente, mostrar o Gente, ela acho que caiu, né? É, não, travou a internet dela. Ela tá aqui, mas travou. Oh, meu Deus, que pena. Vamos ver se ela volta. voltou, Oi, gente. Carla? Voltou? Voltou. Ok. Vai Voltou. com Ah, você tá. outra vez. É que a conexão aqui está instável, tá? Uhum. Então, eu queria, né? Era isso que eu estava falando, da aceitação emocional, aprender com as falhas, né? O poder do recomeço, né? Assim, a gente conseguir parar, né? Respirar, como eu falei, repensar toda a trajetória até aquele momento da sua vida e se renovar, né? Inventar um novo fim. A gente não pode, né? Mudar o início, mas a gente pode mudar o fim, né? E o processo é que é bacana. O processo de autoconhecimento, de aceitação das emoções, né? De entender que você não precisa carregar todos os pratos, e aí você vai se redescobrindo e vai, muitas vezes, identificando questões em você que você não sabia que você tinha, né? Então, isso é que eu acho que vai, aos poucos, completando a gente. E a questão do crescimento pessoal. Pedir ajuda é uma força, né? A gente muitas vezes vê isso como uma fraqueza, mas, quando a gente para ter esse autoconhecimento, para construir esse autoconhecimento, a gente começa a entender que, como a gente não tem que segurar todos os pratos, a gente pode pedir ajuda, né? E pedir ajuda para outras mulheres, né? Para as mulheres que nos cercam, que estão próximas de nós, né? Para essas mulheres aqui do Ela, maravilhosas, né? Isso tudo é muito, muito importante. Pode passar. Sandra? Isso. E aí, gente, tem algumas perguntas, né, que guiam a nossa jornada. Pode passar mais um, por favor.
fazer as perguntas certas, né, pode nos ajudar a realmente se enxergar, né, a se conhecer. E aí eu trouxe essa imagem para vocês do Kintsugi, que é a beleza nas rachaduras. Eu não sei se vocês conhecem, é uma técnica milenar, né? Ao invés, quando os pratos quebram, quando a louça quebra, né? Ao invés de tentar colar de uma forma que fique invisível, na verdade, eles fazem que fique visível, né? E a beleza está justamente na visão do rachado. Então, ele nos ensina que as imperfeições podem ser celebradas. Cada rachadura é uma entrada de luz, revelando a beleza que surge da fragilidade e do recomeço. Né? Então, muitas vezes, nós somos isso aí, ó. Nós somos o pratinho que quebrou, está todo quebradinho, mas a gente junta aí nossos caquinhos, né? E não somos mais o prato de antes, não somos, nós somos outra coisa, nós nos reinventamos, né? E a beleza disso. E aí você não precisa ser tudo, você pode ser o melhor que você conseguir ser, né? Para que você se sinta uma mulher inteira, você precisa, já te falei, né? Parar de se cobrar e tudo, e entender que você está dando o seu melhor, né? O seu melhor. E aí, vou passar esse, que a gente já falou muito sobre isso, sobre as múltiplas faces da mulher, né? Papel de mãe, profissional, esposa, mulher. Pode passar. Não, volta um. Volta, por favor. Isso. E de todos os pratinhos, gente, que a gente segura ao mesmo tempo, né? A gente tem a questão, eu quero dar um enfoque aqui, da questão do voluntariado também, né? Quando você, autoconhecimento também passa por aí, né? Você poder entender que você já conseguiu evoluir até um determinado ponto e que essa sua evolução pode fazer muito bem para outras mulheres, para outras crianças, para idosos, né? Essa questão do voluntariado, ele traz também, ele é mais um elemento para a nossa completude, né? Para a nossa inteireza. Dividir com os outros aquilo que a gente tem em abundância, né? Aquilo que a gente pode oferecer naquele momento. E a questão da espiritualidade. A espiritualidade é muito importante nesse processo. Vou falar mais sobre ela. Pode passar, por favor. E aí eu estava falando, né? Nós nos dividimos tanto, que depois a gente nem a gente fica pensando, como é que eu vou ficar inteira de novo, né? Mas existem alguns caminhos que a gente pode seguir. E aí eu trouxe também aí, ó, a metáfora da colcha de retalhos, né, que simboliza as diversas experiências que nos moldam, unindo nossas histórias e desafios em um tapeçário único de vida e resiliência. Né? Nós somos essa colcha de retalhos, como nós somos o prato do kintsugi, né? Mas olha, cada pedaço tem sua importância, cada pedaço tem seu momento, cada pedaço complementa todo o arcabouço que você se tornou, né? E traz essa sensação de inteireza, né? As coisas foram acontecendo, você foi aprendendo a lidar com elas, e aí a sua colchinha de retalhos, ela tá, na verdade, é muito bonita. E aí eu trouxe essa reflexão também, ó, não somos metades à procura de alguém. Somos completude em busca de nós mesmos, né? Essa coisa né? Eu sou a metade da laranja, eu estou infeliz porque eu não tenho a outra metade, né? Eu acho que é complicado você esperar que o outro te complete, né? Quem completa a gente é a gente mesmo, né? Em busca do autoconhecimento. Pode passar.
E aí eu trago a questão da espiritualidade, né, como um fio. A espiritualidade é um fio invisível que conecta as experiências e histórias de cada mulher, unindo-as em uma rede de apoio e compreensão mútua. Esse fio invisível que conecta nossas experiências, nossas histórias com o divino, né? Nos dá esperança, né? Nos mostra que a cada dia que você amanhece, você tem toda uma perspectiva pela frente, né? As coisas não estão determinadas, né? E se você tiver Deus, né? Você conseguir se apoiar nessa questão da espiritualidade, equilibrar os pratos fica menos pesado, fica menos pesado. Pode passar. E a espiritualidade, gente, ela traz uma reconexão profunda com a gente mesmo, né? É uma presença vital que nos conecta com o nosso interior. Ela nos ajuda a encontrar equilíbrio e paz na vida diária, que eu estava falando, promovendo o autocuidado e a reflexão. Então, eu acho que nós falamos sobre tantas questões ao longo do ano, né? Essa questão da espiritualidade, tem que ter um espaço muito grande na vida da mulher, né? A gente precisa disso para essa completude, a gente precisa disso para ser melhores e resilientes e conseguir força no divino, né? Pode seguir. Eu já falei, a fé como força, né? Pode passar. E a sabedoria do tempo, né? O equilíbrio entre fazer, o ser e o descansar, né? Para que a gente se sinta inteira, gente, a gente precisa fazer, quer dizer, agir, né? Para o nosso crescimento pessoal. A gente precisa ser, reconhecer a importância do autoconhecimento e a gente precisa descansar, né? O descanso é vital para a recarga emocional. Então, assim, muitas vezes a gente esquece, né? A gente fala, gente, tem que ter um espaço para esse descanso, mas é um descanso por inteiro, um descanso profundo, um descanso, assim, que você possa deixar as coisas do mundo do lado de fora e realmente estar ali inteira, né? Fazendo a sua recarga emocional. Pode passar. E equilibrar esses três, né, gente? Essas três dimensões. E aí é aquela questão que eu estava falando, né? A presença divina nas madrugadas silenciosas. A gente é que sabe a dor que a gente tem, né? As dores que a gente tem. A gente é que sabe o peso que isso tem na nossa vida, né? E a gente é que sabe também como acessar essa presença divina naquele momento de maior dor, naquele momento em que a gente realmente está destruído, está despedaçado, é um prato todo quebrado, né? Pode passar. E aí entra a força, né, gente, de cuidar da gente mesma e das outras, né? Das outras mulheres, das outras pessoas que estão ao nosso redor, né? O apoio mútuo transforma vidas e gerações, e transforma mesmo, transforma. Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente se depara com pessoas, não sei se vocês têm reparado isso, principalmente ultimamente, que as pessoas querem falar, elas querem ser escutadas, né? Elas pedem por 5 minutos do seu tempo para que você as escute. Então, essa questão do acolhimento e desse apoio mútuo é que também vai contribuindo para a mulher se sentir inteira, para a mulher se sentir mais completa, né? Para ela sentir que ela tem ali aonde recorrer, né? Aonde se encostar, tá bom? E aí essa rede de apoio que eu falei do cuidado mútuo, né? E aí, gente, trazendo essa questão de cuidar do outro, é cultivar empatia e compaixão, né? Que são questões que a gente vai, muitas vezes, na dureza das nossas vidas, de tudo que acontece,
na dureza de você ter que enfrentar um trânsito todo dia para chegar no trabalho, na dureza das relações no seu ambiente de trabalho, na dureza das relações na sua casa, né? A gente vai deixando a empatia, a compaixão de lado. Quando a gente assusta, a gente pensa assim, meu Deus, onde está minha compaixão nesse momento da minha vida, né? E a compaixão e a empatia, elas têm um impacto muito positivo, fortalecendo os laços que promovem um ambiente de amor e de acolhimento mútuo. Pode passar. E a questão da sororidade, né? Esse termo que a gente escuta tanto, que a gente fala, né? Uma sororidade que se encontra na presença sem a perfeição, né? A força coletiva de estarmos juntas em prol de um objetivo maior, né? Então, é essa presença, estar aqui hoje, né? Estar aqui hoje simplesmente num movimento de estar com outras mulheres, sem querer ser melhor do que ninguém, sem querer ser mais do que ninguém, simplesmente estar, né? E com isso aí você sentir todo o seu um apoio mútuo e essa força coletiva. Pode passar. Isso aí eu já falei, pode passar, por favor. Nós somos espelho e abrigo, né, gente? É o que eu falei anteriormente. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas se miram em nós, né? Nós somos espelho, muitas vezes, aquilo que elas querem alcançar. E espelho para nós também, né? Nós somos espelho para nós mesmos. Parar e repensar, nos repensar enquanto mulheres, né? E mulheres que se apoiam, né? E abrigo, acolhimento, isso também vai completando a gente, porque a mulher, ela traz isso, né? Nós trazemos isso em nós, a questão do abrigo, do acolhimento. E sem isso, a gente não se sente mesmo completa, né? A gente não sente que a gente está fazendo bem todos os papéis que a gente tem que exercer na sociedade. Pode passar. Mas a gente também tem que ter, gente, a gente não pode ser cruel com a gente mesmo, né? A gente não precisa ser tudo. A gente não precisa ser completa agora, nesse momento da sua vida, né? Até porque completude total, eu acho que a gente nunca vai alcançar, né? Nós estamos em processo de construção. Mas a gente não precisa carregar todos esses pratos, né, com o peso que eles têm, né? A gente não precisa provar para ninguém que a gente é uma super mulher, nós somos de ferro, né? Quando na verdade não somos. Pode passar. Então, a reflexão é essa, gente, do carinho pessoal, de se perdoar, né? De ser gentil com você mesma. O amor próprio é essencial para a nossa sobrevivência emocional. A gente estava falando antes, né, de a gente começar a conversar aqui, a gente estava falando da questão física, né, do cabelo e tudo mais, né? Tudo isso é importante demais para nós mulheres, né? E ter esse carinho com a gente mesma é mais um pedacinho que a gente precisa preservar, né? Diante de tantas questões. E aí é isso aí, ó. Você é uma mulher em construção, respire. Não somos perfeitas, né? Estamos em construção. A cada encontro que a gente faz aqui no Ela, a gente aprende a conhecer um pouco mais desse universo feminino, a conhecer um pouco mais de nós mesmas. A gente trabalha tanto essa questão do autoconhecimento, né? À medida que a gente conhece outras realidades, outros assuntos, outros conteúdos, isso tudo vai fazendo, vai nos compondo, né? Vai nos construindo. Então, é isso. Nós somos mulheres em construção. E somos inteiras também, mesmo que aos poucos, né? A inteireza, ela vai se completando aos poucos. Somos inteiras quando reconhecemos que cada mulher é um fragmento essencial de um todo que se completa na união de todas nós, né? É na união de todas nós
que essa completude termina, né? Vamos dizer assim, ela realmente, o ciclo se fecha. Pode passar. E aí, gente, para finalizar, eu queria trazer para vocês essa reflexão. Ó. Ser inteira não é ser perfeita, é estar plenamente presente em si mesma. Então, mulheres inteiras, né? São mulheres presentes em si mesmas, né? Elas se olham, elas se conhecem, elas se perdoam, elas seguem com todas as rachaduras, com todas as imperfeições, elas seguem adiante, espalhando aquilo que elas têm de melhor, apoiando umas às outras, apoiando as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que tudo isso junto, né, é que faz uma mulher se sentir inteira, porque é uma questão de sentimento, você se sentir inteira, né, e não o outro dizer que você é uma mulher completa. Não, não adianta o outro dizer. A gente é que precisa ter certeza, para a gente mesmo, que a gente está completa, que a gente está inteira, né? Bom, gente, essa foi a reflexão que eu trouxe para vocês hoje. É só um bate-papo mesmo para finalizar esse ano maravilhoso que nós tivemos, com tantas conversas, tantas, a divisão de tantos sentimentos, né, de tantos conhecimentos. É isso, é no sentido mesmo da gente parar. Final de ano é muito isso, né? Final de ano a gente para fazer a avaliação do ano, né? E aí, parar para fazer essa avaliação de nós mesmas, eu acho que é fundamental nesse ponto do ano e nesse ponto da vida que nós estamos, né? Porque assim a gente consegue realmente fazer pelo próximo aquilo que ele precisa. Tá bom? É isso, pessoal.